Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião de estágio. Hoje a gente dá início a uma série aí de 3 encontros em que nós apresentaremos, né, como desafio algumas atividades que devem ser realizadas para o estágio supervisionado de manipulação. A primeira atividade que a gente vai discutir hoje é uma atividade que envolve a homeopatia. Então, o nosso estágio é um estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática. Então, hoje, a gente vai trabalhar com a homeopatia. Assim como nos encontros presenciais do estágio, na farmácia escola, a gente vai manipular tanto formulações alopáticas quanto homeopáticas. Então, hoje é especificamente sobre homeopatia, e em encontros posteriores a gente vai trabalhar também com a solução de problemas relacionados à manipulação de medicamentos alopáticos. Para quem já fez ou para quem está cursando agora a disciplina de homeopatia, ela é um tipo de terapia alternativa com características muito distintas das práticas médicas vigentes, que é a alopatia, a cura pelos contrários, porque a homeopatia ela tem lá o aforismo, né? Similia similibus curantur, a cura pelos semelhantes. A alopatia é a contrária, contraris curantur, a cura pelos contrários. Então, na alopatia, nós trabalhamos com moléculas anti-inflamatórias, antibióticas, antihipertensivas, antidiabéticas, antipiréticas, anticoncepcionais, tá? Com doses ponderais de substância, ou seja, com concentração de princípios ativos que justifique a ligação a receptores, desencadeando seu mecanismo de ação por meio de ação agonista, antagonista, né? E com um mecanismo de ação até muitas vezes muito bem estabelecido, muito bem elucidado, né? Na homeopatia, além do princípio da similitude, a gente trabalha com doses mínimas, ou seja, o medicamento é altamente diluído. Dessa forma, o que acontece? Nós não temos doses ponderais de substâncias que justificam a ligação a receptor, e não há como explicar o mecanismo de ação do medicamento homeopático pelo mesmo raciocínio que a alopatia explica, uma vez que o princípio ativo, o insumo ativo no medicamento homeopático está altamente diluído. O que acontece, pessoal? A homeopatia, por trabalhar com o princípio da similitude, a cura pelos semelhantes, em que se baseia esse pressuposto, que é uma das características principais do tratamento homeopático. A gente utiliza na homeopatia um medicamento para tratar determinada doença ou enfermidade natural a partir de uma substância que, quando foi testada em um indivíduo sadio, essa substância medicinal, essa droga, ela foi capaz de desencadear determinados sinais e sintomas clínicos, causando uma doença artificial. Quando eu tenho uma doença natural com sintomas semelhantes aos desencadeados por aquela substância num indivíduo sadio, eu utilizo aquele insumo ativo para tratar aquela doença natural ou enfermidade em questão. Nunca na homeopatia eu vou utilizar a prescrição de um insumo ativo, de uma substância medicinal ou de uma droga que já não tenha sido testada. Porque um dos pressupostos da homeopatia é esse: experimentação no homem sadio, que a gente chama de patogenesia, experimentação patogenética, homeopática ou pura, que é altamente criteriosa em institutos de pesquisa em homeopatia, com voluntários sadios, em ensaios duplo cego, que obedece a todo um critério científico para que seja muito bem elucidado, né? Além disso, como eu havia dito, a gente trabalha com a questão das doses mínimas, porque se eu utilizo uma substância que no indivíduo sadio causa os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar, nos indivíduos mais sensíveis pode ser que ocorra, num primeiro momento, uma fase de somação, agravação ou piora dos sintomas. O fato de se diluir o medicamento homeopático, eu procuro ao máximo minimizar essa fase ou até mesmo impedir que ela ocorra em alguns pacientes, mas ainda assim pode ser que alguns manifestem, tá ok?
Então, a homeopatia ela é basicamente fundamentada nesses três pressupostos. O princípio da similitude, a experimentação no homem sadio ou patogenesia, doses mínimas, e existe ainda um outro pressuposto não aplicado por todos os clínicos homeopatas, tá? Que seria o uso do remédio único. Na verdade, os seguidores do pai da homeopatia, né, que nasceu lá no século XVIII, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que foi um médico alemão, os seguidores ipsis literis de Hahnemann utilizam o pressuposto do remédio único, que seria aquele remédio que abarca a totalidade de sintomas, sejam eles físicos, mentais ou emocionais, do indivíduo doente, que é chamado de simillimum, tá? Mas os seguidores da escola homeopática pluralista, alternista, complexista, organicista, não fazem uso desse pressuposto da homeopatia, apenas uso da escola unicista. Então, na verdade, nós temos 4 pressupostos envolvendo a homeopatia, mas um deles é controverso e não é aplicado por todos os clínicos homeopatas, que é o remédio único. Agora, princípio da similitude, cura pelos semelhantes, experimentação no homem sadio, patogenesia, experimentação patogenética, homeopática ou pura e doses mínimas, se esses pressupostos não tiverem sido aplicados no tratamento, eu não posso afirmar que se trata de um medicamento homeopático, tá ok? Bom, pessoal, a atividade, ela envolve alguns questionamentos, né, alguns desafios, algumas situações problema, e vocês devem resolver essas atividades, e ao final eu vou colocar direitinho o prazo de entrega, o prazo de envio dessa atividade. Na verdade, eu não vou recolher ela pessoalmente, vocês vão digitar a resolução dessas atividades no documento do Word e enviar para o meu e-mail, tá? O que vocês vão discriminar no assunto do e-mail, para qual e-mail deve ser enviado, o prazo final de envio, eu explico ao final. Mas em um documento do Word mesmo, e a atividade ela é individual. Então, cada aluno deve fazer o envio da sua atividade separadamente. Então, primeiro, pessoal, o que significa dizer que o medicamento homeopático é dinamizado? A manipulação do medicamento homeopático ela envolve uma farmacotécnica muito característica e específica para esse tipo de medicamento. Inclusive, na homeopatia, até a potência do medicamento ela é contrária ao do que a gente considera na alopatia. Os medicamentos mais potentes na alopatia são aqueles com maiores dosagens ou concentrações de insumo ativo. Na homeopatia é o contrário. Quanto maior a diluição, a dinamização do medicamento homeopático, mais potente ele é considerado. Então, a gente diz que o medicamento homeopático é dinamizado. Esse é um conceito técnico. E o que significa isso? O medicamento homeopático ele precisa ser diluído. A cada diluição, o frasco, geralmente de vidro âmbar, que a gente está utilizando para diluição, entre uma diluição e outra, nós precisamos golpear o fundo desse frasco contra um anteparo semirrígido, que na farmacopeia homeopática brasileira é determinado que seja uma almofadinha de densidade 23, encapada com um couro sintético, tá ok? Por 100 vezes. É o que a gente chama de agitação ritmada, contínua ou sucção. Esses procedimentos, eles envolvem o medicamento homeopático, e quando a gente diz que o medicamento homeopático é dinamizado, isso significa que alguns desses processos estão envolvidos. Então, no material da aula de homeopatia, na própria internet, né, principalmente no Google Acadêmico, ou nas bibliografias de livros sugeridas para a disciplina, vocês encontram isso aí facilmente. Ou até mesmo na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, que vocês conseguem baixar o PDF da internet sem problema algum, tá? Esse, então, seria o questionamento da atividade 1 da letra A. Na letra B, de acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, quais os 3 métodos em que os medicamentos homeopáticos podem ser manipulados? Qual ou quais destes métodos possui ou possuem escalas?
E quais são essas escalas e a proporção entre insumo ativo e inerte em cada uma delas. Qualquer prescrição de um medicamento homeopático, a prescrição vai vir indicando a manipulação daquele medicamento em um de 3 métodos, tá? A farmacopeia homeopática traz isso, os livros da área de homeopatia trazem isso. A prescrição lá envolve, devido às abreviaturas ou símbolos utilizados, em qual método aquele medicamento vai ser manipulado. Por exemplo, o pai da homeopatia criou um dos métodos, Hahnemann, que é o chamado método hahnemanniano. Então, primeiro, eu já acabei de falar, é o método hahnemanniano. Mas existem outros dois. Para quem já fez a disciplina de homeopatia ou para quem está fazendo, vocês vão acompanhar isso aí ao longo das aulas. Para quem já fez, vocês podem revisar e podem procurar isso direto já na farmacopeia homeopática ou em algum livro de homeopatia que vocês encontram, tá? Então, são 3 métodos. Em alguns desses métodos, ou em um deles, ou 2 deles, não é em todos, isso eu já garanto, tá? A gente tem uma escala definida. Em outros, não. Eu quero saber em qual desses métodos a gente tem as escalas. Em qual ou quais eu tiver a escala, qual é a proporção entre insumo ativo e insumo inerte em cada uma dessas escalas. Porque, por exemplo, em um dos métodos, dos 3, a gente tem uma escala decimal. Na escala decimal, vocês vão ver que eu tenho uma proporção entre 1 parte de insumo ativo e 9 partes de insumo inerte. Por isso que é decimal. 1 de insumo ativo mais 9 do insumo inerte, 10. É o que a gente chama de escala decimal. E existem 2 outras escalas. E essas escalas estão contempladas em qual método? E quais métodos não têm escala definida? É isso que vocês devem pesquisar e responder na letra B. Letra C. De que forma os medicamentos homeopáticos industrializados são regulamentados pelas autoridades sanitárias, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Então, por exemplo, medicamentos químicos, alopáticos, os próprios fitoterápicos, todos eles apresentam, segundo resoluções em específico, né? Então, por exemplo, os fitoterápicos, a RDC número 26, de 13 de maio, né, de 2014, você tem lá os requisitos necessários que contemplam a necessidade de registro simplificado ou notificação dos fitoterápicos. E para os medicamentos homeopáticos, disponibilizados pela indústria na forma de apresentações comerciais, especialidades farmacêuticas, com uma marca, o que os órgãos sanitários competentes regulamentam sobre esses medicamentos. É necessário registro? Que critérios devem ser observados para que aquele homeopático industrializado seja de registro simplificado? Quais as características desse medicamento para que ele possa ser apenas notificado? Ou, independente de qual seja o medicamento homeopático, não deve ser notificado, tá? O mais importante em relação a essa regulamentação do medicamento homeopático industrializado é você me dizer se ele deve ser registrado, se ele for obrigatoriamente registrado, se há critérios para que ele possa ser de registro simplificado, ou se ele não necessita de registro, se ele possa ser apenas notificado. E para cada um dos casos, quais os exemplos de medicamentos que se enquadrariam em cada uma dessas categorias. Isso aí, pessoal, você vai precisar de buscar informações para que você possa embasar a sua resposta, né, em 2 RDCs. A RDC número 26, de 30 de março de 2007, e a RDC número 238, de 25 de julho de 2018. É só digitar elas no Google, que foi o que eu fiz aqui, tá? E aí você consegue ter acesso às informações de cada uma delas. Então, a RDC número 26, de 30 de março de 2007, dispõe sobre o registro de medicamentos dinamizados, que inclusive é um conceito que a gente pediu para ser definido na letra A, né? E aí vocês vão conceituar isso aí. Homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos. E a RDC número 238, de 2018,
que vocês também, ao digitar no Google, vão conseguir ter acesso ao PDF ou às informações dela, né? RDC número 238, de 25 de julho de 2018, dispõe sobre o registro, a renovação de registro, as mudanças pós-registro e a notificação de medicamentos dinamizados e industrializados. O conceito de dinamizado é muito utilizado, por isso que eu pedi na letra A, para que vocês saibam o que é. Então, pessoal, tranquilamente, acessando as informações contidas, né, nessas resoluções, que não são muito extensas, tá? Vocês conseguem responder de que maneira os medicamentos homeopáticos industrializados são regulamentados. Se há necessidade de registro para todos, se há obrigatoriedade de registro, quando que ele pode ser simplificado, quais as características de medicamentos industrializados homeopáticos que se encaixariam apenas na notificação. E quais as características desse medicamento para que ele seja apenas notificado, tá? Então, a RDC número 26 de 2007, a RDC número 238 de 2018, te fornece informações e o embasamento para que você responda a esse questionamento. Letra D. Você, enquanto farmacêutico e baseado em argumentos científicos, deve encorajar o uso de medicamentos homeopáticos? Então, se você já cursou a disciplina de homeopatia ou se você está cursando, independente do que você acha, se você confia ou se você considera que o medicamento homeopático é eficiente e útil no tratamento ou na farmacoterapia de algumas doenças, você não pode responder baseado no que você acha, no senso comum, tá? Você, enquanto farmacêutico, baseado em argumentos científicos. Você pode não acreditar na homeopatia e não confiar, mas não é baseado no que você acha que você vai dar essa resposta, e sim em argumentos o quê? Científicos. Então, pessoal, a homeopatia ela tem uma série de limitações. Primeiro, não há elucidação do mecanismo de ação. Tem-se um direcionamento, acredita-se que seja uma regulação biológica de natureza eletromagnética que regula a atividade celular. Físicos, químicos e farmacêuticos estão elucidando ainda esse mecanismo que é bastante complexo, porque não há ligação a receptor, porque o medicamento tem sumativo muito diluído, tá? Mas apesar desse mecanismo não estar muito bem elucidado ou preciso, a gente só tem esse direcionamento, ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia desde 1980 e com uma série de sucessos e de resultados eficientes quanto ao tratamento de algumas doenças, inclusive na área da agronomia. Então, a homeopatia ela não é um engodo, ela não é um placebo, ela possui estudos de casos publicados em revistas indexadas de alto impacto, que passaram por pareceristas, em ensaios clínicos duplo cego, reprodutíveis, quimicamente dizendo, as análises do padrão de ressonância nuclear magnética do placebo e do medicamento homeopático são diferentes, tá? Então, você tem uma série de fundamentações científicas que embasam cientificamente o uso seguro, racional e eficiente da farmacoterapia homeopática. E aí? Pesquise mais a respeito desses embasamentos, discorra melhor sobre essas justificativas científicas a favor da homeopatia que eu disse, lógico, sempre baseado em trabalhos científicos, e elabore uma resposta dizendo se você deve ou não encorajar o uso de medicamentos homeopáticos. Uma pequena dissertação aí você vai fazer, né? De umas 15 linhas fica bom. A letra E. Confeccione um flyer ou folder. Então, pessoal, da mesma forma que vocês vão digitar, e eu vou falar para qual e-mail vocês vão me enviar a resposta das alternativas A até a letra D, num documento do Word, vocês vão me enviar um outro documento utilizando qualquer outro aplicativo, né, ou PowerPoint, o que for, de um flyer ou folder explicativo contendo orientações para clientes a respeito do uso de medicações homeopáticas. Professor, o que é um flyer? Um flyer, pessoal, é um panfleto. Só que é um panfleto mais elaborado, mais requintado, com um design, né, em relação a figuras, mais criativo. E o folder é um flyer com dobras, ou uma única dobra, ou duas,
ou dobrado em sanfona, tá? Então, tem inúmeros modelos de flyer ou folder na internet. Você pode jogar no Google, utilizar um modelo lá padrão e só inserir as informações sobre ele, contextualizando para a área da homeopatia, pensando que você é o proprietário de uma farmácia de manipulação, com manipulação de medicamentos homeopáticos, que você gostaria de deixar disponibilizado lá no balcão, ou quando dispensasse um medicamento homeopático, de colocar, né, na sacolinha, junto com o frasco do medicamento, informações em geral a respeito do uso de um medicamento homeopático ou a sua administração para que você obtenha um sucesso maior na terapia ou na farmacoterapia com aquele medicamento, tá? Tem um livro que eu passei para vocês. Na verdade, vocês têm um livro institucional, né? Mas tem um livro que eu passei para vocês como bibliografia, o Ney Leite, Farmácia Homeopática, Teoria e Prática. A edição mais recente é a quinta edição, não precisa ser essa, tá? A editora é a Manoli, 2018. Neste livro, pessoal, tem um capítulo que chama Medicamento Homeopático. Não sei se é o capítulo 4, capítulo 5, e depende da edição também. Enfim, aqui está o nome do capítulo. Neste capítulo tem uma parte lá chamada de Atenção Farmacêutica na Dispensação do Medicamento Homeopático. Lá tem umas 20 orientações. Vocês podem tirar de lá essas informações para confeccionar o seu flyer ou o seu folder, tá? São informações do tipo formas farmacêuticas ou formas farmacêuticas derivadas homeopáticas na forma de gotas. O ideal é que as gotas sejam administradas abaixo da língua, sublingualmente. O uso de formas farmacêuticas homeopáticas na forma de glóbulos não devem ser deglutidos. Deve-se permitir que eles sejam dissolvidos espontaneamente na cavidade bucal. Não se escovar os dentes ou fazer o uso de colutórios, né? Aqueles higienizadores bucais para bochechos, né? Meia hora antes ou depois do uso de um medicamento homeopático. Então, assim, são informações simples em geral, mas interessantes, que eu gostaria que vocês colocassem na forma de um flyer ou um folder bastante criativo, ilustrativo, objetivo e que pudesse, né, chamar a atenção do paciente para aquelas informações e que ele obtivesse o maior sucesso no uso do medicamento homeopático, né? A criatividade na disposição dessas informações, o tipo de figura que você vai utilizar, a forma como você vai apresentar essas informações no flyer ou no folder, faz parte da avaliação referente a essa atividade, tá? Esse livro, pessoal, na verdade, deixa eu projetar uma fotinha dele aqui para vocês. Então, essas foram as bibliografias sugeridas para quem está fazendo a disciplina de homeopatia, né, atualmente. É este livro aqui, ó, tá? Oney Leite Fontes, Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, quinta edição, revista e atualizada, Barueri, São Paulo, Manoli, 2018. Então, aqui você tem, no capítulo sobre medicamento homeopático, essas orientações, tá? Na verdade, não precisa ser a quinta edição, porque essa é a mais recente, aí às vezes a biblioteca não dispõe dela. Pode ser a quarta. A quarta eu tenho certeza que tem. E aí é só você ir no capítulo de medicamento homeopático que vai ter também essas orientações como se fosse uma atenção farmacêutica para dispensação do medicamento homeopático. Pessoal, individualmente, digitem as respostas dessas atividades da letra A até a letra D. O folder que vocês confeccionarem também, vocês vão me enviar, né, por e-mail.
marcelo.garcês@anhanguera.com. Essa reunião de hoje, né, aconteceu em 5 de março. De 2021. Eu vou fazer a postagem dessa gravação assim que nós finalizarmos, para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem, no encontro 3 do nosso AVA, tá? Então, lá na disciplina de estágio supervisionado, no AVA, vocês, ao acessarem na unidade 1, no encontro 3, ainda hoje, vai estar disponibilizado aqui, tá? Reunião ao vivo, primeiro grupo de atividades, tá? Para que vocês assistam e vejam quantas vezes quiserem. E o prazo para o envio dessa atividade, independente de qual grupo do estágio você esteja realizando, se você começou agora no primeiro grupo, ou se você vai ser lá do último grupo, que é o terceiro, que só começa dia 8 de abril, né? 2 de abril de 2021. Tem que fazer o envio, tá? Para o meu e-mail até esta data. Bom, pessoal, as informações que eu me lembre que sejam necessárias para a realização das atividades são essas. Vou disponibilizar agora para que vocês possam tirar as dúvidas ou se tiver algum questionamento. Estou aberto às dúvidas, pode perguntar. Professor, boa noite. Rayane. Boa noite, Rayane. Professor, em relação ao número E, que é o folder, é para escolher um medicamento específico? Tipo, eu vou falar sobre o Ansiodoron, da Veleda, que é um medicamento homeopático. Eu vou colocar o folder só sobre ele? Não. Nesse folder, inclusive se você buscar essas informações lá no capítulo do medicamento homeopático deste livro, são informações em geral. Então, não seria você disponibilizar informações em específico para o uso daquele medicamento que foi manipulado e dispensado na formulação. Pensando nos medicamentos homeopáticos como um todo. Por isso que eu falei de características relacionadas a gotas, a glóbulos, né? Porque o paciente pode receber apenas a prescrição de um medicamento em gotas. Mas esse folder ele vai ter informações em geral. Já viu que algumas farmácias de manipulação trazem assim um panfletinho independente? Ele é padronizado e está lá. Qualquer medicamento que você compre tem lá informações sobre a maneira correta de armazenamento, né? E aqui seriam essas informações em geral sobre o uso do medicamento homeopático. Não especificamente de um que tenha sido prescrito ou que você escolha. Informações em geral para o uso dessa classe de medicamentos. Como se você fosse proprietária de uma farmácia que tenha manipulação de medicamentos homeopáticos, e isso vai estar disponível lá no balcão para você dispensar para os pacientes como um todo. Certo? Certo, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, então? Esse primeiro grupo de atividades, então, fica combinado de fazer um envio até o dia 2 de abril. De hoje em diante, se você mandar até o dia 2 de abril, tranquilo, sem problema algum. Não pode ultrapassar essa data, tá? Aqui está meu e-mail, né? Por favor, no assunto do e-mail, terminem, né? De um estágio de manipulação, tá? Aí seu nome completo, direitinho, você põe no documento do Word mesmo que você vai digitar
as respostas das atividades, não tem problema não, tá? Mas no assunto do e-mail você coloca, por favor, atividade 1, estágio de manipulação. Para eu saber do que trata, eu já ia organizar nas pastinhas para depois eu fazer direitinho, né, as planilhas para os alunos que já fizeram o envio e tá tudo ok. É isso então, tá ok, pessoal? Semana que vem, às 18 horas, eu vou estar aqui para fazer a apresentação do segundo grupo de atividades, que vai ter um prazo de envio diferente, tá ok? Obrigado, fiquem com Deus e avise os colegas que não puderam assistir que a gravação vai estar postada no Encontro 3. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Com relação ao estágio na parte prática mesmo, a gente Certo. fez ontem, né? Estou na primeira turma, e aí saiu esse decreto aí, a gente não vai ter semana que vem. Aí eu só queria entender, para combinar no meu trabalho, se a gente vai jogar uma quinta-feira para frente, ou se você ainda não tem essa posição aí da Dayana. Só para entender se vai estender um pouco mais no final. Tranquilo, sem problema. A sua preocupação é pertinente. Eu só vou finalizar a gravação porque os alunos que assistirem para informação a respeito da atividade, e aí eu fico aberto aqui para a gente discutir isso, ou se mais alguém também tiver alguma outra pergunta relacionada a isso, tá bom? Tá bom.